Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira biográfica, dia da gente continuar com a história de Dom Pedro I, a história não contada de Dom Pedro I, do meu querido autor Paulo Resutti. Como é que vocês passaram a semana? Bem-vindo a outubro, bem-vindo aos novos inscritos e aos novos ouvintes do meu canal, do nosso canal. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pelos likes, muito obrigada por compartilharem o canal com quem vocês gostam ou com quem vocês acham que gostaria de ouvir as minhas leituras. Sou muito agradecida. E não tô a fim de ficar batendo muito papo hoje não, tá bom? Vou começar diretão. Posso? Podemos? A Constituinte e a Constituição. Se realmente havia algo com o qual tanto Dom Pedro quanto os deputados concordavam, era a necessidade de pôr fim à perseguição dos Andrada a seus inimigos. Um dos primeiros atos da Assembleia foi propor anistia a todos os presos políticos, entre os quais aqueles envolvidos na Bernarda de Francisco Inácio. Entretanto, Antônio Carlos e seus partidários conseguiram derrotar a proposta. O aviso, no entanto, já estava dado. Nem todos concordavam com o autoritarismo e o radicalismo dos irmãos. Em 6 de junho, ocorreu o atentado contra o jornalista Luiz Augusto Mai, redator do jornal A Malagueta. Em artigo publicado no dia anterior, Mai dirigia ataques tanto ao ministério quanto ao imperador. Os irmãos Andrada, bem como o próprio Dom Pedro, foram logo colocados entre os suspeitos, o que gerou uma onda de críticas dentro da Assembleia. Em meados de junho, o deputado Muniz Tavares propôs uma lei radical, segundo a qual os portugueses no Brasil deveriam ser declarados brasileiros e conservar suas posses, contanto que houvessem dado provas de sua adesão à causa da independência e à pessoa do imperador. Em plenário, a proposta foi sustentada por Antônio Carlos mediante um discurso que questionava a natureza ambígua do próprio imperador. Abre aspas. Até no ápice e sumidade da nação um ser, sim raro, e que despira todo o lusitanismo para professar de coração o genuíno brasileirismo, mas que como homem não poderá nunca sufocar de todos os gritos da sua origem. Fecha aspas. Ficava clara a afronta ao imperador e aos milhares de portugueses que se dividiam entre a causa da independência e a sua origem lusitana, incluindo membros da elite, dos ministérios e da corte. A lei não foi aprovada, mas o estrago já estava feito. A intriga contra os Andrada tornou-se palpável. Em 30 de junho de 1823, Dom Pedro sofreu um dos mais perigosos acidentes de cavalo da sua vida. Segundo o relatório enviado à Assembleia Constituinte em 8 de julho, o Dr. Domingos Ribeiro dos Guimarães Peixoto, cirurgião da Imperial Câmara e assistente de Sua Majestade, o Imperador, relatava que Dom Pedro, vindo da chácara do Macaco na segunda-feira, dia 30, por volta das 6 horas da noite, abre aspas, ao chegar à ladeira perto do paço de São Cristóvão, como corresse o selim tanto para a garupa do cavalo em que vinha, pela razão de estarem as cilhas traseiras muito largas, que estas ficaram nas virilhas do animal, que se corcoviava e desabridamente corria, Sua Majestade Imperial, receando resvelar juntamente com o selim e ser, em consequência, maltratado pelos muitos e violentos coices, sobretudo faltando-lhe o apoio da crina por se ter esta arrebentado e a qual lançara a mão, tomou a resolução de deitar-se abaixo, o que fez para o lado esquerdo. Depois de uma queda tão considerada, batendo com as costas em cheio sobre barro duro, não obstante levar de encontro o braço esquerdo, soldados do telégrafo que logo acudiram e seguraram até que chegou Sua Majestade a Imperatriz, acompanhada de seu criado, que ajudaram Sua Majestade Imperial a recolher-se ao paço. Subiu a escada
seguro tão somente a uma bengala, como observei quando o vi. Fecha aspas. Na queda, Dom Pedro contundiu 2 costelas, a clavícula esquerda e o quadril, ficando preso ao leito em uma espécie de equipamento imobilizador desenvolvido pelo médico. O relatório concluía dizendo que, passados 9 dias, o monarca estava recuperado. Dona Leopoldina, em carta de 9 de julho a seu pai, o imperador Francisco I da Áustria, fez eco ao doutor, informando que o marido estava melhor. Em 15 de julho, Plácido Antônio Pereira de Abreu, servidor do Paço Imperial, recebeu uma carta e uma ameaça. Sua vida correria perigo se não entregasse aquela mensagem para o imperador. Desesperado, ele não só cumpriu sua parte do combinado, como, sem saber a quem comunicar, mandou publicar no dia seguinte, no Diário do Rio de Janeiro, que fizera a entrega a Dom Pedro. A mensagem, escrita em alemão, foi traduzida por Dona Leopoldina. Infelizmente, o conteúdo não é conhecido até hoje, mas a reação do imperador, sim. Ele mandou chamar José Bonifácio, e enquanto este conversava noutra sala com a imperatriz, saiu do palácio junto com soldados armados. Em seguida foi até a cidade, invadiu a sede do apostolado, encerrou a sessão que era ali realizada, apreendeu todos os papéis e fechou definitivamente a sociedade. Voltando ao Palácio de São Cristóvão, confrontou-se com José Bonifácio. No dia seguinte, José Bonifácio, acompanhado de seu irmão Martim Francisco, se demitiu dos cargos ocupados no ministério e na corte. Sua irmã, por sua vez, deixou o posto de dama da imperatriz. Essa é uma das inúmeras versões que dizem respeito à saída dos Andradas do ministério. Outras dão como certa a influência de Domitila de Castro, a amante paulista do imperador, que teria recebido dinheiro para advogar a libertação dos prisioneiros políticos paulistas. Uma terceira diz, simplesmente, que o monarca, preso ao leito e recebendo os deputados da Assembleia Constituinte, ouviu o que tinham a dizer a respeito dos mandos e arbitrariedades dos Andrada, resolvendo assim conceder anistia geral. Por meio de seu ministro da Justiça, Dom Pedro mandou que fossem lavrados decretos que libertavam os prisioneiros políticos do Rio de Janeiro e das demais províncias, finalizando a devassa de São Paulo contra os que haviam participado da Bernarda, anulando os decretos de deportação e concedendo anistia a todos. Tratava-se de um ato executivo, cuja decisão cabia a ele e ao ministro da Justiça. No entanto, por não terem sido consultados, os Andrada receberam-lhe como uma afronta. Datada de 15 de julho, a proclamação de Dom Pedro é intitulada, abre aspas, aos habitantes do Brasil, fecha aspas. Nela, o imperador oficializava o fim das perseguições políticas. Afirmava que só recentemente tivera conhecimento dos atos arbitrários e despóticos tomados contra o seu povo. Reafirmava os sagrados direitos que determinara logo de sua ascensão ao governo, ainda como príncipe regente. Direito à segurança da pessoa, à propriedade e à inviolabilidade do lar. Ressaltava que tais direitos haviam sido atacados e violados. E, por fim, revelava que raramente ouvia a verdade, mas a tinha buscado e percebido o mal que andava se abatendo sobre seu povo. Terminava assim a colaboração íntima entre os Andrada e o imperador. Os irmãos se dedicariam a seus cargos eletivos na Assembleia e se ocupariam diretamente do anteprojeto constitucional, o qual, embora ainda fixasse no imperador a chefia do executivo, passava a proibir-lhe dissolver o parlamento e imiscuir-se nos outros poderes. Em 12 de agosto, os irmãos Andrada lançariam seu próprio jornal, o Tamoio, que continuava pregando, agora abertamente, o antilusitanismo e o pró-nativismo de seus ideais. Um dos primeiros números alertava para a presença e influência maciça dos portugueses no nascente exército brasileiro.
No início de setembro de 1823, estava pronto o anteprojeto da Constituição. Dos 242 artigos, a maioria agradava Dom Pedro, que não se deixava levar pelo rancor. Ele não puniria a Constituinte por conta de seus principais autores. Até mesmo José Bonifácio tentou, segundo o diplomata austríaco Barão de Marescal, uma reaproximação com Dom Pedro na ocasião. O velho conselheiro propôs ao imperador que o ministro-chefe apoiasse uma moção dos Andrada para que a Constituição fosse promulgada do modo como estava, sem discussão dos artigos em plenários. O monarca não aceitou a proposta, que classificou como antiparlamentar. Antes, queria o exame e o debate público de todos os 242 artigos. Até o início de novembro, as discussões contra os portugueses na imprensa e na sociedade caminharam junto com os debates dos artigos constitucionais na Assembleia. No dia 5, 2 oficiais portugueses invadiram uma loja no Largo da Carioca e atacaram a bengaladas um boticário que julgavam, erroneamente, ter sido autor de um artigo contra os lusitanos. Martim Francisco e Antônio Carlos, no dia 10, aproveitaram o ocorrido para propor na Assembleia a aprovação de um decreto que retirasse os direitos civis dos militares portugueses e os deportasse. A Assembleia foi tomada por populares que ouviam entusiasmados os discursos dos Andrada. Aquela parecia uma reedição do que ocorrera anos antes na Praça do Comércio. Enquanto isso, no exército, brasileiros natos formavam alas com os portugueses e denunciavam a demagogia que corroía a Assembleia e indignava os quartéis. Dom Pedro teve que intervir e determinou ao general Curado que trouxesse as tropas para São Cristóvão, retirando-as da cidade. No dia 11, o imperador dissolveu o gabinete e nomeou o brasileiro Francisco Vilela Barbosa ministro-chefe. Este logo se comunicou com a Assembleia, explicando que as tropas estavam aquarteladas para que não houvesse mais desentendimentos. Culpou também os jornais e alguns deputados pelo modo como as coisas estavam se desenrolando. Longe de se chegar a uma resolução pacífica, os parlamentares se recusaram a decidir acerca do caso, evitando tomar qualquer decisão contra os Andrada e os jornais envolvidos. Só fariam algo se as tropas fossem retiradas para mais de 40 quilômetros da cidade. Na ocasião, somente 24 dos 272 artigos da Constituição haviam ido a plenário, e a aprovação da carta, marcada por sentimentos antilusitanos, ameaçava estender-se por meses, talvez anos. Uma Constituição outorgada. Dom Pedro, notando que a Assembleia não estava disposta nem a tomar qualquer atitude a respeito da xenofobia contra os portugueses, nem a estabelecer punições à imprensa e aos deputados envolvidos, decidiu dissolvê-la. No decreto, declarou que daria ao Brasil uma Constituição 2 vezes mais liberal que aquela que estava sendo discutida. Tropas foram enviadas para a frente da Assembleia em 12 de novembro. Não houve resistência. Os Andradas e outros deputados foram presos e deportados para a França, enquanto Dom Pedro seguiu para a igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, a fim de agradecer o fato de tudo terminar sem derramamento de sangue. No dia seguinte, o imperador nomeou um Conselho de Estado que tinha como principal objetivo elaborar um novo projeto constitucional. Dom Pedro trabalharia junto com o Chalaça, estudando as constituições de Portugal de 1822, da Noruega e da França. Quando achava algo aplicável ao Brasil, anotava, modificava o texto conforme o caso e o apresentava ao Conselho de Estado. O anteprojeto foi enviado às câmaras das vilas e cidades brasileiras.
e mais da metade dos municípios retornou dando seu aval. Em carta de fevereiro de 1824 ao Marquês de Rezende, seu diplomata na corte de Viena, Dom Pedro assim refletia a respeito da importância de uma Constituição. Abre aspas. Um imperante que não ama a liberdade do seu país e que não dá aos povos aquela justa liberdade que lhes assegure suas propriedades e pessoas, e que antes trabalha com 1000 malhos em fazer grilhões, não só para grilhoar seus súditos, mas para, junto com outros imperantes, agrilhoar o mundo inteiro, é indigno de ser imperante. Deve pertencer à classe das feras, e não dos homens, e ser proscrito da sociedade. Amo a liberdade, e se me visse obrigado a governar sem uma Constituição, imediatamente deixaria de ser imperador, porque quero governar sobre coração com brio e honra, corações livres e não sobre corações lodosos, podres e servis, como os daqueles povos onde ainda não há Constituição e que ainda no século presente aturam um jugo de ferro que, quando chegar a quebrar-se, como em breve acontecerá, ai dos imperantes. Fecha aspas. Dom Pedro outorgou a primeira Carta Constitucional ao Brasil em 25 de março de 1824, na Catedral da Sé, no Rio de Janeiro. Houve missa pontifical, após a qual todo o texto da Constituição foi lido e jurado solenemente, tanto pelo imperador quanto por Dona Leopoldina e as demais autoridades. À noite, no teatro, Dom Pedro deu vivas à Constituição por 5 vezes, bem como a perpétua independência. Logo após a função, um incêndio criminoso destruiu o local. Essa Constituição foi a que mais vigorou no país até hoje, de 1824 até 1889. Sua substituição só se deu devido à queda da monarquia. Ela continha os mais modernos princípios básicos de direito público da época, assim como um quarto poder, o poder moderador. Dom Pedro não parecia achar que o poder de nomear ministros, de fazer tratados internacionais sem passar pela Assembleia, de dissolvê-la e convocar novas eleições, bastasse para manter a ordem constitucional de um Brasil dividido entre portugueses e brasileiros. O poder moderador foi a fórmula jurídica encontrada para regular, mediante o direito de vetar leis, os demais poderes. Assim, inseria-se na Constituição mais avançada da época um elemento da monarquia absolutista. Se analisarmos as propostas da Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824, uma coisa fica clara. A segunda era realmente mais liberal em diversos pontos. Por exemplo, de acordo com ela, qualquer comunidade não católica tinha direito de ter o próprio local de culto. Quanto aos direitos invioláveis das pessoas e propriedades, a Constituição de 1824 listava 34 pontos, enquanto a anterior só mencionava 6. Um ponto que ficou de fora e que se faz notar é a questão da escravidão no Brasil, contra a qual Dom Pedro já se pronunciara. Tendo nas mãos a oportunidade de fazer algo, ele não apresentou nenhum artigo a respeito. Segundo o historiador Neil Macaulay, Dom Pedro teria sufocado seus fortes sentimentos sobre o tema por acreditar que um assunto tão polêmico dificultaria a rápida aceitação da Carta Constitucional pelas cidades e vilas brasileiras. Futuramente, empregando o direito que a Constituição lhe conferia a respeito dos tratados diplomáticos, contanto que não envolvessem a União do Brasil com qualquer outro país, ele tentaria se voltar contra o tráfico. O fato de Dom Pedro só ter designado brasileiros natos para o Ministério e para o Conselho de Estado não acalmou os ânimos de um país que se dividia entre portugueses e brasileiros. A vila de Campo Maior, no Ceará, não aceitou a Constituição, alegando que o imperador e sua família não mais governavam o Brasil.
após o golpe, contra a Assembleia em 12 de novembro. A pior reação, porém, veio de Pernambuco. As câmaras de Recife e de Olinda recusaram-se a jurar a Constituição e reconhecer o novo governador indicado por Dom Pedro. Em 2 de julho de 1824, os políticos e cidadãos da província, instigados pelo jornalista e frei carmelita Joaquim do Amor Divino Caneca, proclamaram sua independência do Brasil, conclamando outras províncias do Nordeste a segui-la na chamada Confederação do Equador. No uso dos poderes que a nova Constituição lhe dava, Dom Pedro declarou suspensas as liberdades civis, tanto em Pernambuco quanto no Ceará, para onde marcharam as tropas do brigadeiro Lima e Silva e a esquadra do mercenário escocês Lord Cochrane, feito almirante brasileiro e Marquês do Maranhão. No final de outubro de 1824, a revolta fora abafada. 16 pessoas foram presas, entre elas Frei Caneca e o padre Mororó. Por serem considerados culpados de insurreição contra o governo, todos receberam pena de morte, a maioria por enforcamento, com exceção dos 2 religiosos, que foram fuzilados. Dom Pedro, tomando-os como exemplo, recusou-se a comutar as penas. Misturando o público e o privado. Entre ir ao teatro e à igreja todas as semanas, abrir e fechar a Assembleia, deportar os antigos aliados, dar uma Constituição ao Brasil e acabar com uma guerra civil, Dom Pedro cultivava uma vida pessoal ativíssima. Em 17 de fevereiro de 1823, nascia seu 4º filho, a princesa Dona Paula Mariana, nome dado em homenagem a São Paulo e Minas Gerais. No final de 1823, Dona Leopoldina estava grávida novamente, dando à luz a princesa Dona Francisca, em agosto do ano seguinte. Além dos filhos com a esposa, da guerra contra Portugal e da guerra civil no Nordeste, Dom Pedro também achava tempo para ter filhos com outras mulheres. Em novembro de 1823, nascia Rodrigo Delfim Pereira, oficialmente filho da futura baronesa de Sorocaba, Maria Benedita de Castro do Campo e Melo, com o marido, Boaventura Delfim Pereira. Além de Domitila, Dom Pedro também conquistara sua irmã, e, segundo o imperador, tiveram um filho com ele, abre aspas, por um motivo bem simples. Não era burro, fecha aspas. E não era mesmo. Antes da chegada de Domitila e do restante da família, que desembarcaria em peso no Rio de Janeiro em meados de 1823, Maria Benedita conseguiu, ao gerar um filho do imperador, que o marido, que já possuía cargo na corte, passasse a ser administrador de todas as propriedades da coroa. Qual foi a reação de Domitila e do restante da família ao saberem do ocorrido, não se sabe ao certo. Futuramente, a favorita de Dom Pedro seria acusada de tentar matar a irmã, mas tudo não passaria de uma armação contra ela envolvendo Maria Benedita e o marido. Enquanto durou o relacionamento entre Dom Pedro e Titília, a rivalidade entre as duas pode ser percebida nas cartas em que o imperador se defende dos ciúmes da amante, como quando jura que não foi a casa nem, abre aspas, do grande nem do pequeno Boaventura, fecha aspas. Dom Pedro, tanto na imprensa quanto na vida particular, era bem criativo em seus pseudônimos. Nas cartas que trocou com Titília seria, no começo do relacionamento, o Fogo Fogueiro, Demonão e seu filho. Teria saudades de ir aos cofres da amante e de apalpá-la por dentro e por fora. Era um imperador sem folhas de parreira, totalmente desnudo, vivendo uma intensa paixão carnal, pouco se importando com as marcas de esfaqueamento nas coxas de sua amante paulista. Do primeiro filho que Domitila pôde ter tido dele, a história não guardou rastro, além da carta em que Dom Pedro lhe contava ter falado sobre a gravidez com o velho coronel João de Castro. A criança pode não ter nascido viva,
A mãe pode tê-lo abortado, ou ainda o filho pode ter morrido bebê. Em setembro de 1823, Titília estava grávida novamente. Tecnicamente, ela continuava casada com o alferes Felício, que também morava no Rio de Janeiro à época. Apesar da separação física, a oficialização eclesiástica ainda não fora solicitada. Oficialmente, ela ainda era esposa dele, que tinha direito sobre a criança esperada, o que devia preocupar o imperador. Com o avanço da gravidez, Dom Pedro resolveu intervir no processo de separação de Domitila e Felício. À época, era a Igreja, e não o Estado, quem definia a constituição do casal e, consequentemente, da família. Somente ela poderia conceder a separação, observando para tanto as causas previstas, como maus tratos que pudessem levar à morte. Com a pressão do imperador, a justificação preparatória, que geralmente demorava semanas, foi realizada em 48 horas. Em pouco mais de 2 meses, a sentença do divórcio foi lavrada. 6 dias após o início do processo, em 10 de março de 1824, 15 dias antes de Dom Pedro promulgar a Constituição, Felício foi nomeado administrador da feitoria do Periperi, pertencente à fazenda de Santa Cruz. Domitila conseguiu o divórcio e Felício, com um emprego novo, deixou o processo correr à revelia. Ao ser informado, porém, do nascimento da menina Isabel, em 23 de maio, 2 dias após a sentença, ele escreveu uma carta desaforada ao ex-cunhado Boaventura, falando mal de Titília. Dom Pedro, ao tomar conhecimento do conteúdo da mensagem, assumiu para si a correção do alferes. A todo galope, seguiu até a sede da feitoria. Esbofeteou Felício e prometeu surrá-lo caso não ficasse longe de Isabel e Domitila. Isabel foi batizada em 31 de maio de 1824 na igreja de São Francisco Xavier do Engenho Velho. Foi registrada filha de pais incógnitos e exposta, ou seja, abandonada, na casa do coronel João de Castro. Seus avós maternos serviram de padrinhos. Nas cartas trocadas com Domitila, Dom Pedro chamava a menina de, abre aspas, nossa belinha, ou então apenas de Bela. Ele cobria a criança de agrados, mandava-lhe pão de ló, frutas e até o estranho bolo de cutia, que sabia que gostava. Enviava também remédios e receitas quando adoecia. Diariamente perguntava sobre sua saúde. Pensava frequentemente em seu futuro e certa vez garantiu a Domitila que Isabel seria, abre aspas, de Messê, inseparável até ter idade de aprender, fecha aspas. O acerto de contas com Felício não seria nem a primeira nem a última vez que Dom Pedro defenderia Domitila e tomaria como afronta pessoal os seus problemas e humilhações. Em meados de setembro de 1824, Domitila tentou assistir à função do Teatrinho Constitucional São Pedro, um teatro particular onde só entravam associados e gente com convites especiais. Ela não se encaixava em nenhuma das duas condições. Quando Dom Pedro chegou, soube que Titília fora barrada no saguão e colocada na rua como uma qualquer. Segundo alguns boatos, chegara a ser tratada como prostituta. Com os rompantes coléricos que lhe eram peculiares, o imperador saiu do teatro sem quase pisar nele. No dia 22, o intendente-geral da polícia dava ordens para que o estabelecimento fosse fechado, indiciando os diretores segundo a lei de 20 de novembro de 1823, que proibia as sociedades secretas. Como os estatutos não haviam sido submetidos à aprovação do governo, eles incorriam nas penas previstas pela lei. No fim, o processo acabou abandonado, mas não antes de os artistas serem despejados e terem seus trajes e cenários na rua, alimentando uma grande fogueira.
Ao ver as chamas, um transeunte teria indagado, abre aspas, qual foi a razão de se fechar tão repentinamente o teatro? Ora, replicou um dos diretores, por nenhum motivo que eu saiba, senão que recusamos admitir em nossa lista a nova Castro. Fecha aspas. A resposta era irônica. A história de amor entre Inês de Castro e Dom Pedro I, o Cruel, oitavo rei de Portugal, de 1357 a 1367, que fizera da amante morta rainha, rendera mais de uma peça. A mais recente, à época, tinha o apelido de Nova Castro. Dando satisfação à amante sobre o ocorrido no teatro, Dom Pedro escreveu, abre aspas, meu bem, aí vai o remédio que chegou neste momento da cidade. Não me esqueço de nada, seu. Já se mandou fechar o teatro, apreender papéis e proceder à devassa do que se sabe para meu esclarecimento. Hoje já não trabalho em teatro e estão todos de boca aberta. Seu amante, fiel e constante, o Demonão. Fecha aspas. A Imperatriz do Brasil. Ao contrário de Dom Pedro, Dona Leopoldina, principal figura feminina da independência do Brasil, não foi coroada. A coroação do marido, ela assistiu ao lado da primogênita, Dona Maria da Glória, permanecendo no alto da tribuna de honra e diante do trono colocado próximo ao altar. Reconhecimento da participação política de Dona Leopoldina não faltou. A prova disso veio primeiro da Comissão de Senhoras Baianas, que a visitou em maio de 1822, logo após o fico, para entregar-lhe a, abre aspas, Carta das Senhoras Baianas, felicitando-a pela parte por ela tomada nas patrióticas resoluções de seu esposo, fecha aspas. Assinaram o ato 186 mulheres. Após a aclamação do marido, Dona Leopoldina recebeu outro documento, agora das senhoras paulistas, que se puseram à disposição para salvar o trono do Brasil ao lado da imperatriz, se preciso fosse. A ajuda de Dona Leopoldina no processo da independência não se limitou apenas a ficar ao lado do marido. Como no caso do Conselho de Estado, por ela presidido na ausência de Dom Pedro, a imperatriz continuou auxiliando-o, inclusive diplomaticamente. Ela entrou em contato com o pai para se queixar da falta de cartas da família após a independência e tentando explicar-lhe o que acontecera no Brasil. Pondo-se novamente do lado de Dom Pedro, tratou de argumentar bem o que os levou a seguirem a linha da separação de Portugal. Afinal, a coroação do marido como imperador por aclamação dos povos ia contra os ditames do Congresso de Viena. Ao menos em teoria, Portugal poderia exigir que as monarquias absolutistas signatárias do Congresso iniciassem um esforço conjunto e invadissem o Brasil, restituindo-o à coroa portuguesa. Dona Leopoldina, assim como o marido, era contrária à escravidão. Auxiliando Dom Pedro e o governo, ela trabalhou com o Major von Schaffer, agente de imigração brasileira na Europa, para trazer colonos e mercenários estrangeiros ao Brasil. A imperatriz serviria até mesmo como intérprete entre os soldados de língua alemã e Dom Pedro, que tinha enorme orgulho de seu batalhão de granadeiros germânicos. Schaffer publicou na Europa um livreto a respeito do dia a dia da família imperial brasileira. Ter uma imperatriz alemã podia ser um alento às famílias que trocariam a Europa pelo Novo Mundo. Em certo aspecto, de fato foi, pois os europeus, sobretudo os mercenários, procuravam cair nas boas graças de Dona Leopoldina quando se viam sem recursos para retornar a seus países de origem. Eles raramente saíam de mãos vazias de suas entrevistas com a soberana, contribuindo assim para a calamitosa situação financeira da imperatriz. No livreto, Schaffer comentava a facilidade que era, em comparação aos dias atuais, chegar próximos aos governantes. Abre aspas. Todas as sextas-feiras, cedo às 9 horas, há audiência pública no Palácio Residencial.
Os audientes se reúnem na antessala sem distinção de posição e classe, mesmo sem roupa própria de corte, de modo que até pobres e descalços podem comparecer às audiências e permanecem na ordem de entrada. O imperador fica sobre um dossel diante de uma mesinha na sala de audiência, para onde entram os solicitantes em fila, por uma porta, e apresentam ao imperador seus pedidos escritos ou o fazem oralmente, recebendo, logo de costume, resposta provisória. Fecha aspas. Quanto a Dona Leopoldina, abre aspas. Às sextas-feiras, a imperatriz, consoante o costume católico, visita a igreja de Nossa Senhora da Glória, preferida por ela, e nela ouve missa. Fácil é o acesso até a imperatriz. A gente ou se faz anunciar por alguns dos seus criados, ou espera a entrada da quinta e lhe fala quando ela entra ou sai. Fecha aspas. Dom Pedro, ainda nos primeiros anos de reinado, seguiria uma rígida programação diária, da qual às vezes participava Dona Leopoldina. O imperador era sempre o primeiro a se levantar por volta das 5 horas da manhã. Ao lado da mulher, visitava propriedades da Quinta da Boa Vista, lavouras e colonos. Depois os dois caçavam juntos ou iam ao jardim botânico averiguar pessoalmente o desenvolvimento da cultura de chá e de fruta-pão. Às vezes, Dona Leopoldina acompanhava o marido nas incertas pelas repartições públicas e nas inspeções ao cais e ao arsenal. Na volta a São Cristóvão, a imperatriz recolhia-se aos seus aposentos, separados dos do marido, enquanto o imperador recebia seus ministros. Ambos almoçavam separados, mas à tarde, depois do descanso de Dom Pedro, que odiava ter a sesta interrompida, saíam de novo a passeio. 1 hora de repouso era o suficiente para pô-lo de pé novamente. Em geral, quando havia função, iam juntos ao teatro. Dona Leopoldina, retornando ao paço, recolhia-se em sua ala do palácio, que era então fechada, e só reabria na manhã do dia seguinte. Enquanto isso, Dom Pedro continuava à noite em algum outro entretenimento. Não raro, ia dormir depois da meia-noite. Fim do capítulo A Constituinte e a Constituição. Muito bem, meus amigos. Gostaram desse capítulo? Gostaram de saber um pouquinho mais a introdução, né, de um pouco mais da intimidade de Dom Pedro com Domitila e a política por trás da elaboração da primeira Constituição do Brasil? Legal, né? Dá até vontade de procurar o texto da primeira Constituição do Brasil e ver o que ela tem de diferente da nossa atual. O que vocês acham? Escrevam para mim aí nos comentários. Desejo para vocês um final de semana abençoado, um ótimo início de outubro e a gente se encontra novamente na semana que vem. Um grande beijo. Tchau!